Há castas que só saem com jejum e oração. Será que é necessário estar em jejum para expulsar alguns tipos de demônio? E se for assim, isso não seria meritório meu, pelo fato de eu me abster de comer? Isso não seria totalmente mérito do homem? O que eu faço com aqueles textos que ensina que todos os espíritos estarão submissos ao poder que há no nome de Jesus? E aí? O que Jesus quis dizer com essas palavras em Marcos capítulo 9 e Mateus capítulo 17? É sobre esse tema que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje, mas é muito importante que você fique até o final para entender que há uma outra possibilidade para compreender essas palavras de Jesus. Mas antes eu gostaria de pedir para você, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa a sua curtida e é muito importante que você saiba que o inscrito do canal, que mais comenta nos vídeos que são postados aqui toda semana, inclusive nesse agora, e também compartilha nos grupos de WhatsApp com os amigos, ganha um presente. Esse mês pode ser você, eu e a minha equipe queremos te dar um presente. É muito simples, deixe seu comentário aqui e compartilhe os conteúdos aí, tanto esse vídeo quanto os outros, com os seus amigos. Bom, tendo dito isto, vamos então para esta grande curiosidade bíblica. Lembrando que há uma posição clássica para entender esse texto, que Cristo estaria falando de uma categoria de demônio, que é necessário estar em jejum e oração, senão ele não sai. Essa é a interpretação clássica. Mas tem uma outra interpretação e é ela que eu quero trabalhar aqui, ok? Vamos entender o contexto. Dentro do capítulo 9, que é citado esse texto lá do Evangelho de Marcos, e também no capítulo 17, o que está acontecendo é o seguinte: Jesus estava no monte orando com 3 apóstolos e 9 ficam no pé da montanha. E um homem que tinha um filho endemoniado ouviu falar de Jesus, o jovem Rabi da Galileia, ouviu falar dos seus apóstolos, da igreja, e foi até eles para buscar ajuda. E qual era a ajuda? Tirar aquele espírito maligno do seu filho. Mas os 9 que ficou no pé da montanha não pôde fazer nada por aquele homem. E por não conseguir fazer, começaram a disputar e brigar sobre si o porquê não conseguir expulsar aquele demônio. Quando Jesus Cristo desce, ele quer estar a par do que está acontecendo, e a notícia que chega para ele é pior. Seus apóstolos não conseguiram fazer nada por este homem, pelo filho dele que está endemoniado. E é aqui que nasce o gancho para esta outra possibilidade de interpretação. Jesus Cristo diz essas palavras: ó geração incrédula, até quando eu precisarei estar com vocês? Já trazendo uma interpretação, até quando vocês precisam andar comigo, ver o que eu faço e entender que eu coloquei poder sobre vocês para operar esse tipo de sinal. Então Jesus chama o pai do menino para conversar, ele explica o que está acontecendo. E aí Jesus diz para o pai do menino: você crê? Tudo é possível que crê. Então o contexto está totalmente ligado a ter fé. A crer em quem? Em Jesus, no que ele opera, no que ele faz. Então o pai do menino pede para Jesus para que Jesus acrescentasse a fé dele, aumentasse a fé dele. O espírito é expulso do menino, o menino é levantado, é entregue, curado para o pai, que é fortalecido por Jesus Cristo. E em particular, os apóstolos fazem a pergunta: o porquê não conseguimos expulsar aquele demônio? E é aí que nasce o nosso texto tão difícil de se entender. Há castas que só sai com jejum e oração. Peraí, vamos entender melhor isso. No nome de Jesus, todos os demônios não têm que estar submetidos e saírem pelo poder que há no nome dele? O que Jesus quis dizer com essas palavras, então? E se em uma situação que eu estou ali e alguém fica endemoniado e eu não tiver jejuado e orado, aquele demônio não vai sair? Como lidar com isso? E detalhe, lá em Mateus capítulo 4 fica muito claro que o demônio não tem medo do meu jejum. Como não? Jesus está 40 dias, 40 dias em jejum e oração, e o demônio foi lá tentá-lo e desafiá-lo. O que seria a casta ali? Dentro da interpretação clássica, realmente estaria ligado àquela categoria de demônio. Essa é que todo mundo conhece. Mas dentro de outra possibilidade, não está relacionado àquela categoria de demônio. Até porque no verso que aparece casta, não tem a palavra diabolos ou demônio. Então Cristo, dentro dessa outra possibilidade, estaria se referindo ao quê? À incredulidade. O tipo de dureza do coração daqueles discípulos e dos homens que estavam com ele, que não conseguiram operar aquele sinal, só podia ser afastado através de jejum e oração. Porque todo o contexto está ligado que a incredulidade e falta de fé. Cristo começa falando que aqui é uma geração incrédula. Cristo diz para o pai do menino que é possível aquele que crê. O pai do menino pede para ter fé. E em Mateus 17, Cristo responde o seguinte: por conta da pequena fé de vocês, vocês não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí vem a complementação.
E esta casta, que casta dentro dessa interpretação, essa incredulidade só é afastada com jejum e oração, porque o jejum e a oração é uma prática cristã que fortalece a vida do cristão. E isso tiraria o mérito do meu jejum para poder expulsar um demônio. E veja bem, e veja que interessante, aliás, veja que interessante, em alguns manuscritos mais antigos sobre esta passagem, não aparece a palavra jejum, e muitos acreditam que ela foi acrescentada posteriormente por alguns copistas. Por quê? Porque o jejum é uma obra sua, é meritório. Então, estaria atrelado a uma obra sua para expulsar um demônio, não apenas no poder que há no nome de Jesus. E se aparecer só nos textos mais confiáveis ou mais antigos, só a oração, faz mais sentido dentro dessa interpretação que eu estou trazendo para você, que a oração fortalece a sua vida e a sua fé na presença do seu Deus, que te faz realizar sinais em o nome de Jesus. Olha que interessante essa possibilidade de interpretação. E aí, você gostou de aprender mais essa possibilidade de interpretação? O que você achou dela? Deixa aqui no comentário. Pode ser que você não concorde com nenhuma das duas, nem com a clássica, que aquela casta seria demônios, e nem com essa segunda possibilidade, que na verdade seria a incredulidade ser afastada através da prática do jejum e da oração. Lembrando que eu não estou aqui falando contra o jejum. É uma prática cristã e deve ser observada e deve ser praticada. Mas é uma outra possibilidade de interpretação para esse texto. Deixa aqui no comentário o que você achou ou um tema para o próximo vídeo. Deus abençoe e até a próxima.